Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 151. Enquanto ele olhava para Tokikaki lamentando e contorcendo o rosto em tristeza exagerada, várias linhas escuras praticamente se formaram na testa de Darren. Ao mesmo tempo, porém, uma estranha ponta de admiração surgiu em seu coração. Até Darren teve que admitir, esse bastardo do Tokikaki realmente conseguia se curvar sem um pingo de vergonha, e não perdia a cara fazendo isso. Tem certeza disso, Tokikaki? Isso não é algo que qualquer um consegue lidar. Darren casualmente puxou a perna do aperto de Tokikaki, seu tom meio provocador, meio genuíno. Rodadas intermináveis de socialização, bebidas finas, charutos caros, mulheres, jogos de azar, apresentações. Essas coisas corroem seu corpo e desgastam sua vontade. Até alguém como Momonga, um homem de verdade, está à beira do colapso. E você? Você ainda é o cadete de quarta patente no nosso campo de treinamento de oficiais do Quartel-General da Marinha. Você é o futuro da Marinha. A esperança de justiça. Eu simplesmente não consigo me obrigar a fazer você carregar um fardo tão terrível. Sem problemas. Tokikaki gritou de repente, levantando-se de um salto. Peito estufado, olhos marejados de lágrimas brilhando de retidão. Darren, justamente porque sou o quarto assento, porque sou um pilar da Marinha e a espinha dorsal da justiça. Tenho que assumir uma responsabilidade ainda maior do que qualquer outra pessoa. Seu tom irradiava uma sensação de nobre sacrifício. A capa da Marinha em suas costas se esvoaçava atrás dele, apesar da falta de vento. Preciso mergulhar na linha de frente e suportar o batismo dessas balas açucaradas. Só então poderei me transformar em um verdadeiro grande fuzileiro naval. Ele se curvou profundamente na cintura em uma reverência solene. Por favor, deixe-me assumir esse sofrimento. Darren, Tokikaki clássico. Quase caí nessa bobagem. Balançando a cabeça com um suspiro, Darren não se deu ao trabalho de discutir com o idiota. Acenou-lhe casualmente. Vou pensar sobre isso. Não que isso importasse. Sengoku sozinho jamais aprovaria a transferência de Tokikaki para o Mar do Norte. Mas Tokikaki interpretou mal sua resposta e sorriu de alegria. Eu entendo. Ele lançou a Darren um olhar compreensivo e cheio de significado. Não se preocupe, Darren. De agora em diante, qualquer um que se opuser a você é inimigo do gênio Tokikaki. Ele cerrou os punhos, seus olhos praticamente cuspindo fogo. Tudo pela glória do Mar do Norte. A boca de Darren se contraiu. Meu Deus, seu entusiasmo é fora de série. E Tokikaki, essa sua cara de idiota combinada com esse sorriso descarado e bajulador. Sério, você parece exatamente um daqueles figurantes bajuladores de drama de guerra de baixo orçamento. Meia hora depois. Campos de treinamento. O sol escaldante brilhava no alto enquanto a areia amarela girava no ar. Zephyr, de braços cruzados e óculos escuros, olhou para o terceiro grupo de recrutas do campo de treinamento. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Depois dos duelos de 3 dias atrás, espero que vocês tenham se conhecido bem. Então vamos deixar essa conversa fiada de lado e ir direto ao assunto. Seu olhar percorreu cada rosto. Aqui neste acampamento, você receberá a educação militar de mais alta qualidade e elite que os mares têm a oferecer. Esgrima, combate corpo a corpo, navegação, meteorologia, treinamento físico. Tudo isso faz parte do currículo e também estará no seu exame final. Mas o mais essencial, o cerne do seu treinamento, é aprender a desenvolver a força do seu próprio corpo. A partir de hoje, começarei a instruí-las no sistema de combate físico conhecido como Rokushiki dos Fuzileiros Navais. Zephyr mudou imediatamente para o modo de palestra com uma expressão severa e focada. O Rokushiki consiste em 6 técnicas: Soru, Tekai, Kami-e, Jeppu, Hankyaku e Shigan. Essas 6 técnicas se complementam, formando um sistema poderoso que abrange ataque, defesa e movimentos rápidos. Tenho certeza de que, considerando suas patentes e posições atuais, você pelo menos já ouviu falar dos Rokushiki antes. Talvez até tenha visto um oficial da Marinha usá-los em combate real. Diante disso, muitos concordaram com a cabeça. O Rokushiki não era exatamente um segredo entre os fuzileiros navais. Muitos oficiais dominavam uma ou duas dessas técnicas. De repente, Zephyr sorriu e apontou para Doberman. Doberman, na sua opinião, qual é o maior ponto forte do Rokushiki? Doberman fez uma breve pausa e então respondeu em tom firme. Eficácia em combate, Zephyr Sensei. Shigan causa dano explosivo de curto alcance, enquanto Hankyaku é uma técnica de médio a longo alcance que compensa o alcance limitado de Shigan. Soru permite movimentos rápidos, ideal para se aproximar ou recuar rapidamente. Jeppu se baseia em Soru, permitindo movimentos aéreos de curto prazo, essencialmente permitindo que o usuário flutue no ar. Quanto ao Tekai e ao Kami-e, ambos são técnicas defensivas. Se você dominar todas as 6 formas, o corpo humano se tornará uma máquina de combate altamente eficiente, capaz de atacar, defender, explodir e avançar. Não importa a situação, você será capaz de responder com facilidade e flexibilidade. Os outros concordaram com a resposta. Apenas Darren franziu a testa só um pouco, tão sutil que quase não dava para notar. O que os outros não sabiam, ele sabia. Ele conhecia a trama. As verdadeiras potências que governam os mares? Nenhuma delas dependia dos Rokushiki. Pelo contrário, os chamados especialistas Rokushiki foram todos derrotados por causa disso.
O ponto crítico? Ao contrário dos outros, Darren já havia, por meio de seu próprio desenvolvimento físico, compreendido naturalmente várias técnicas do Rokushiki. Então, nessa área, ele tinha mais credibilidade do que qualquer outra pessoa aqui. Mas em combate real, ele descobriu que o Rokushiki não era tão prático quanto os rumores diziam. Tekai amplificava a percepção de defesa, mas no momento em que Soru era ativado, havia uma breve janela de rigidez, uma vulnerabilidade momentânea. Para lutadores comuns, isso não importava muito. Mas para um lutador de verdade, era uma oportunidade óbvia. Em vez de chamar o Rokushiki de um conjunto de técnicas de combate, talvez fosse mais preciso chamá-lo de bendito. Parece que você fez sua lição de casa, a voz de Zephyr interrompeu os pensamentos de Darren. Ele sorriu e lançou um olhar de aprovação para Doberman. Mas você não está totalmente certo. O tom de Zephyr mudou. Deixe-me dizer a verdade agora mesmo. Ele levantou uma grande mão e fechou-a em punho. O verdadeiro propósito do Rokushiki não é o combate em si. Este não é um estilo de luta poderoso como você pensa. É um sistema de treinamento rigoroso, refinado e intrincadamente projetado. Shigan e Hankyaku ajudam a aumentar a força explosiva e o controle dos seus membros. Tekai e Kami um aumenta a durabilidade física geral, o outro aguça suas respostas neurais e consciência corporal. Soru e Jeppo treinam seus músculos para explosões instantâneas e controle. A voz de Zephyr ecoou como um trovão, ecoando com força. Resumindo, Rokushiki é um sistema de treinamento bem fundamentado, projetado para levar o corpo humano ao seu limite. Não tem nada a ver com combate real. Muitas pessoas erram. Tratam o Rokushiki como se fosse feito para a batalha e tentam, estupidamente, usá-lo contra verdadeiros poderosos. Isso é perder completamente o sentido. Você não está enganado. Sim, estou falando daqueles lacaios furtivos do CP. Naquele momento, a voz de Zephyr estava cheia de desprezo e escárnio indisfarçáveis. Capítulo 152. Assim que as palavras de Zephyr chegaram até nós, todos os fuzileiros navais presentes ficaram visivelmente abalados, imersos em pensamentos. Cada um deles era um recruta de primeira linha, escolhido a dedo pelo quartel-general da Marinha em todos os oceanos do mundo. Embora sua força atual não rivalizasse com monstros como Sakazuki e os outros, seu talento era inegavelmente de primeira linha. Não demorou muito para que entendessem a implicação por trás das palavras de Zephyr. Em termos simples, o Rokushiki dos fuzileiros navais pode não ter sido desenvolvido como técnica de combate. Em vez disso, provavelmente foi concebido como um sistema de treinamento abrangente. Um sistema projetado para ajudar os praticantes a estabelecer uma base sólida, liberar seu potencial físico e finalmente obter acesso a um poder ainda maior. Os olhos de Darren piscaram levemente. A explicação de Zephyr Sensei confirmou as dúvidas que ele tinha há muito tempo sobre o Rokushiki. Cada técnica tinha fraquezas gritantes em combate real. A breve rigidez após usar Soru, o excesso de confiança encorajado por Tekai, a falta de letalidade de Shigan, Hankyaku sendo muito mais fraco que o golpe de um espadachim, a reação tardia de Kami e a aplicação limitada de Jeppo. Usar técnicas como essas em batalhas reais muitas vezes parecia mais um fardo do que uma vantagem. Mas, o valor do Rokushiki no desenvolvimento de força física bruta e potencial, isso era inegável. Darren chegou a suspeitar que seu próprio treinamento de resistência extenuante havia essencialmente espelhado a prática de Tekai. Ele apenas havia exagerado um pouco. Em sua essência, o Rokushiki não era um conjunto de habilidades de combate, mas sim um método de treinamento. Em termos simples, flexões são uma forma de um boxeador desenvolver força nos braços. Mas se um boxeador tentasse usar flexões durante uma luta real, seria um idiota. Pelo tom de Zephyr Sensei, também parecia que ele não gostava muito da divisão CP. Então ouçam com atenção, não dependam tanto dos Rokushiki, disse Zephyr com um leve sorriso. Em combate real você tem que se adaptar à situação. E mais uma coisa, o treinamento no Rokushiki impactará diretamente sua capacidade futura de desenvolver força, e até mesmo sua capacidade de dominar o Aki. Isso porque o Rokushiki ajuda você a ultrapassar os limites do corpo humano. Depois de realmente dominar essa força, você será capaz de alcançar patamares maiores e um poder ainda maior. E nesse ponto, dominar o Aki virá naturalmente. Imagino que Darren tem algumas ideias sobre isso. Ele se virou para Darren, seu sorriso carregava um tom de encorajamento. Vocês todos viram, Darren já levou seu corpo além dos limites humanos. Mesmo em condições normais, a durabilidade do seu corpo é comparável ao nível de Tekai. Então é natural que ele seja capaz de empunhar o Aki do armamento. De repente, tudo se encaixou para os outros. A explicação clara e simples de Zephyr destruiu seus equívocos anteriores sobre o Rokushiki. No início, eles presumiram que somente após se tornar super-humano, alguém poderia usar o Rokushiki. Mas na verdade foi o contrário. Por meio do treinamento constante no Rokushiki, ao longo do tempo, uma vez dominadas todas as 6 técnicas, o corpo evoluiria naturalmente para um estado sobre-humano. Causa e efeito. Fazia todo sentido. Tudo bem então, agora vou demonstrar o Rokushiki para você. Zephyr falou em voz baixa, passando os olhos pelo grupo antes de se fixar em Tokikaki, que esticava o pescoço curiosamente. Tokikaki é sua vez. Meu? Tokikaki apontou para si mesmo, um pouco hesitante. Sim, venha para cima de mim com tudo que você tem, me dê um soco. Zephyr sorriu. O rosto de Tokikaki se contorceu em hesitação. Zephyr Sensei, isso é realmente uma boa ideia?
Zephyr soltou um suspiro com o bigode eriçado e olhou feio. O que houve? Você acha que eu não aguento um soco, seu garoto? Não é isso. Tokikaki pareceu em conflito e murmurou. É só que... Zephyr-sensei, você não vai me enganar, vai? Todos. Zephyr, saia daqui. Zephyr latiu com raiva e então examinou a multidão novamente. Darren, faça você mesmo. Darren franziu a testa levemente, também um pouco inseguro. Zephyr-sensei, você tem certeza? Frustrado com o absurdo de Tokikaki, Zephyr respondeu. Mesmo aposentado, ainda sou um almirante da marinha. Levar um soco seu não é nada. Não se preocupe. Para mostrar o efeito claramente não usarei aqui para defesa. Claro, você também não deve usar aqui, apenas força física pura, ele instruiu. Bem, tudo bem então. Já que Zephyr já tinha dito isso, Darren não discutiu mais. Ele se afastou do grupo. Os olhos de todos brilharam imediatamente. Eles tinham visto em primeira mão o quão aterrorizante era a força de Darren. Um soco dele havia reduzido um posto militar abandonado a ruínas. Escutem, todos vocês. Tekai, uma das técnicas de Rokushiki da marinha, endurece o corpo reforçando os músculos, aumentando a resistência ao impacto até que o corpo fique duro como aço, capaz de suportar lâminas e balas. Zephyr deu um grito baixo. Enquanto seu sangue fervia, seus músculos inchavam como magma derretido, esticando seu uniforme. Vamos, Darren. Darren assentiu. Ele respirou fundo, com os olhos fixos no ex-almirante da marinha, parado a 10 metros de distância. Seu corpo inteiro ficou tenso, os músculos se comprimindo como molas firmemente enroladas. Em duelos anteriores, seja contra Dalmatian, Yamakagi ou Kuzan, ele nunca teve a chance de uma batalha corpo a corpo. Desta vez, ele queria ver que tipo de força ele conseguiria liberar quando usasse toda sua força. Estalar, estalar. O chão abaixo dele começou a rachar visivelmente, incapaz de suportar a pressão crescente. Todos prenderam a respiração, com os olhos arregalados, com medo de piscar e perder o que estava prestes a acontecer. Bum! Como uma mola levada ao seu limite absoluto, o solo sob Darren entrou em erupção como se um explosivo de alta potência tivesse detonado. O terreno cedeu camada por camada, abrindo uma cratera enorme. Usando aquele recuo aterrorizante, Darren disparou para frente como uma bala de canhão. Sua velocidade atingiu o máximo instantaneamente. Essa explosão de poder, tem alguma coisa errada. As pupilas de Zephyr se contraíram. Uma repentina sensação de mau agouro invadiu sua mente. Seu corpo se moveu instintivamente, ativando aqui para a defesa. Mas naquele momento, ele avistou os olhos ansiosos de seus alunos. Sua boca se contraiu. Naquela fração de segundo de distração, bang! O soco de Darren atingiu seu abdômen como um martelo de meteoro. Uma onda de choque branca irrompeu das costas de Zephyr. O impacto fez deslizar para trás por vários metros antes de parar bruscamente. Suas botas cavaram 2 trincheiras profundas no chão. A poeira subiu. Sob os olhares atônitos da multidão, Zephyr exalou lentamente e então olhou para cima com um sorriso calmo. Nada mal. Que força impressionante. É parecido com o que eu era na minha juventude. Darren soltou um longo suspiro. Ao ver que seu golpe com toda a força mal deixara marcas, ele não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento. Tão forte. O Tekai do Zephyr-sensei chegou a esse nível? Ele realmente é um ex-almirante da marinha. Isso foi muito legal. A multidão explodiu em aplausos e admiração. Zephyr riu baixinho. Cercado de admiração, virou-se silenciosamente e caminhou até a beira do campo de treinamento, parando por um instante. Então, ele se curvou. Eca! Seguiu-se um forte respingo quando uma enorme quantidade de líquido atingiu o chão. Todos. Alguns segundos depois, Zephyr limpou a boca, virou-se e disse calmamente. Comi demais no café da manhã. Imperturbável, ele continuou. Certo, agora vou demonstrar e explicar o Rokushiki marinho, como exercer força e os princípios básicos do treinamento. Zephyr-sensei, você ainda precisa da minha ajuda? Perguntou Darren. Não precisa. A próxima parte é muito perigosa. Prefiro não te machucar. Capítulo 153. Darren respondeu com uma ponta de arrependimento. Não desanime. Sua força é evidente para todos. Com o tempo você certamente me alcançará, e talvez até me superará. Zephyr sorriu largamente com os braços cruzados sobre o peito. E eu? Tokikaki saiu correndo da multidão novamente com o rosto cheio de excitação. Você? Zephyr lançou-lhe um olhar de soslaio, respirou fundo e disse lentamente. Você também não é nada mal, muito inteligente. Tokikaki. Zephyr balançou a cabeça e começou a demonstrar oficialmente o Rokushiki para a multidão. Ele caminhou até um alvo de pedra pesado. Shigan. Você concentra toda a sua força em um único ponto e a libera através de um dedo endurecido em um instante. O golpe é rápido como um raio, poderoso o suficiente para perfurar pedra ou até mesmo aço. Naturalmente, também pode penetrar o corpo humano, o que o torna uma técnica letal. Enquanto falava, Zephyr levantou o grande alvo de pedra com uma mão e gentilmente o jogou no ar. Mas o ponto principal aqui é que o treinamento Shigan ajuda você a dominar o controle da força e como concentrá-la. Com o impulso repentino de seu dedo indicador, bang! Um buraco da largura de um dedo surgiu no alvo de pedra flutuante. Uma nuvem de poeira irrompeu do fundo. O próximo é Hankyaku. Zephyr chutou casualmente o alvo de pedra para o alto. Sua bota explodiu com força, rasgando o ar. Em um instante, um corte verde escuro em forma de crescente voou, cortando o alvo em 2.
Ao mesmo tempo, a voz baixa de Zephyr ecoou pelo pátio da escola. Como uma das técnicas de pé do Rokushiki, o Hankyaku não depende do chute em si para atacar. Em vez disso, ele cria um vácuo com movimentos de perna rápidos e poderosos para gerar um golpe de médio alcance. Treinar em Hankyaku ajuda a melhorar o poder explosivo do seu corpo. E então vem Soru. No momento em que as palavras saíram de sua boca, todos viram um borrão diante de seus olhos. A figura de Zephyr apareceu de repente a dezenas de metros de distância, como um fantasma. As pupilas de Darren se estreitaram ligeiramente. Ele notou claramente, a velocidade de Zephyr ao usar Soru era pelo menos 5 vezes maior que a dele, e não havia nenhuma rigidez ou atraso visível em seu movimento. Em apenas um instante, você pisa no chão dezenas de vezes em rápida sucessão, criando um recuo explosivo para se mover em alta velocidade. O truque não está na força bruta, mas na frequência. Zephyr explicou secamente. Ao dar mais um passo à frente, foi como se o ar sob seus pés se tornasse sólido. Num piscar de olhos, ele estava subindo pelo céu, pisando no ar. Este é o Jeppo. É uma forma avançada e estendida de Soru que exige um trabalho de pés ainda mais rápido e maior controle do equilíbrio corporal. Seja Soru ou Jeppo, treinar essas técnicas melhorará significativamente seu comando sobre o ritmo corporal e os movimentos explosivos. A voz de Zephyr ecoou lá de cima. Só então o alvo de pedra, que havia sido partido por Hankyaku, começou a cair sob a força da gravidade. Por fim, Kami-e. Zephyr sorriu ao alcançar o alvo em queda. Com alguns passos no ar, ele girou a cintura e se virou, atingindo o alvo com um chute giratório que o estilhaçou em fragmentos. No momento seguinte, sua figura desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava de pé sob a chuva de cacos de pedra caindo. Uma cena chocante se desenrolou. Destroços caíram como uma chuva de balas. O corpo grande de Zephyr de repente pareceu ficar macio como papel, balançando como uma folha de salgueiro em uma tempestade. Inúmeros fragmentos de pedra passaram raspando por seu corpo agora flexível, sem causar um único arranhão, atingindo o chão e deixando para trás dezenas de crateras. Tudo ficou em silêncio. Zephyr se virou e sorriu para o grupo de estudantes que o observava com admiração. Esta é uma das técnicas defensivas do Rokushiki. Ao liberar toda a tensão do seu corpo e sentir as mudanças no fluxo de ar do seu oponente, você pode deixar seu corpo leve como papel e se mover com facilidade para se esquivar de ataques. O treinamento em Kamiya fortalece sua capacidade de sentir o perigo, e essa prática em particular aponta claramente para o desenvolvimento do Haki de observação. Não é exagero dizer que dominar o Kamiya pode ser um atalho para despertar o poder do Haki de observação. Ele limpou a poeira das mãos e acendeu um charuto. Este é o Rokushiki da Marinha, um conjunto estruturado de técnicas refinadas e desenvolvidas ao longo de gerações por poderosos fuzileiros navais. Não se trata apenas de combate corpo a corpo. Lembre-se bem disso. Incorpore o Rokushiki ao seu treinamento diário. Ele será a chave para desbloquear mais força, e uma parte crucial da sua jornada para se tornar mais forte. Zephyr exalou um longo fio de fumaça que se enrolava como um dragão, sua voz calma, mas carregada de significado. Como professor, ele sempre quis passar o melhor aos seus alunos, para ajudá-los a evitar desvios no caminho da força. Agora vou demonstrar a mecânica real da geração de energia. Observe atentamente. Enquanto Zephyr explicava com cuidado meticuloso, todos se concentravam intensamente em observar e copiar seus movimentos. Até Tokikaki, geralmente um tolo, estava completamente absorto, com uma expressão estranhamente séria. Cada um deles entendia no fundo que ingressar no campo de treinamento e se tornar aluno de Zephyr não era uma honra para os fuzileiros navais, mas sim o maior golpe de sorte em suas vidas. Um lendário almirante da marinha, um dos homens mais fortes dos mares, ensinando-os pessoalmente, isso era algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Até mesmo um único comentário casual ou uma dica casual de Zephyr pode beneficiá-los pelo resto de suas vidas ou aumentar suas chances de sobrevivência no campo de batalha. Darren também treinou com extrema dedicação. Embora seu corpo já tivesse sido aprimorado a níveis sobre-humanos, por pura força de vontade e treinamento infernal, ele sabia que ainda estava longe de se tornar uma verdadeira potência. Os ensinamentos profundos, porém fáceis de entender, de Zephyr lhe proporcionaram insights valiosos. Combinados com sua própria experiência, ele conseguiu captar lições de forma mais profunda do que os outros. Ao mesmo tempo, observando a expressão séria e concentrada de Zephyr enquanto ele ensinava, Darren não pôde deixar de se sentir profundamente comovido. Somente alguém com a natureza altruísta de Zephyr poderia assumir o papel de instrutor-chefe da marinha. Se tivesse sido Garp, ele provavelmente faria apenas uma demonstração rápida, cutucaria o nariz, sairia para comer biscoitos de arroz e faria um comentário preguiçoso como: "Isso não é algo que você pode fazer com as mãos?" Zephyr, um nome que nunca desaparecerá da história da marinha. Aquele que forjou a lenda da geração de ouro dos fuzileiros navais com suas próprias mãos. Talvez ele seja o verdadeiro maior herói dos fuzileiros navais. Capítulo 154. Meia hora depois, Zephyr terminou de explicar as técnicas de geração de energia e o treinamento introdutório dos fuzileiros Rokushiki. Depois de responder a pergunta de cada aluno, ele enxugou o suor do rosto e sorriu. Certo. O resto do tempo é seu para praticar.
Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Todos os fuzileiros assentiram e rapidamente se espalharam pelos campos de treinamento. Começaram a revisar cuidadosamente as instruções de Zephyr, tentando treinar as técnicas de Rokushiki. Embora todos os 6 estilos tenham sido projetados para levar o corpo humano além dos seus limites, cada pessoa tinha prioridades de treino diferentes. A maioria escolheu uma ou 2 técnicas para focar no início. Por exemplo, Dalmatian, um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, concentrou-se em Soru e Shigan. Seu objetivo era maximizar a velocidade e a penetração de suas garras da Inu no Mi por meio de investidas repentinas e golpes explosivos. Oficiais como Doberman e Amakaji, que se especializaram em esgrima, inclinaram-se para Tekai, Hankyaku e Soru. Tekai aprimorou a defesa física e a resistência ao impacto, aumentando a durabilidade em combate corpo a corpo. Hankyaku, por outro lado, lembrava as técnicas de corte voador dos mestres espadachins, tornando-as mais intuitivas para eles aprenderem. Não é de surpreender que Soru, sendo a mais prática e versátil das 6 formas, fosse um foco universal para todos os fuzileiros navais presentes. Quanto a Darren Rogers, cujo corpo há muito ultrapassou os limites humanos e atingiu um nível sobre-humano, ele praticou todas as 6 formas simultaneamente. Darren caminhou até um espaço vazio próximo e encarou um alvo humanoide de pedra. Gradualmente, entrou em estado meditativo, fechando os olhos. Ele começou a repetir as instruções de Zephyr em sua mente, aguçando sua percepção e ganhando controle preciso sobre seus músculos. Shiga exigia concentrar toda a força do corpo em um único ponto. A fonte desse poder eram as pernas. À medida que seus músculos se contraíam, as botas de Darren se torciam levemente, agarrando o chão como estacas cravadas. Ele se ajustou cuidadosamente ao movimento de cada músculo e osso. A força era canalizada dos pés para a pelvis. A pelvis e a coluna precisavam permanecer estáveis. Depois vinham os ombros, os braços. Uma brisa seca soprava. O sol escaldante castigava a terra. Mas o coração de Darren estava perfeitamente parado. Então, de repente, ele abriu os olhos e um clarão de luz intensa brilhou profundamente dentro deles. Com uma respiração aguda, toda a força armazenada em seu corpo fluiu para seu dedo indicador e disparou para frente em um movimento limpo. Shigan, bang! O alvo de pedra se abriu, um buraco se abriu e fragmentos de giz voaram para todos os lados. Oh! Darren expirou lentamente e um sorriso apareceu em seu rosto. Dominar o Rokushiki foi mais fácil do que eu esperava, mas então ele reconsiderou. Sua força, explosão, resistência e densidade óssea já haviam ultrapassado os limites do Rokushiki. Fazia sentido que ele conseguisse compreender isso tão rapidamente. Ele olhou para cima e se viu diante de um mar de rostos atonitos. O que é esse olhar? Darren perguntou, intrigado pelas expressões congeladas ao seu redor. Darren, você dominou o Shigan de uma só vez. Esse, Doberman e os outros olharam fixamente entre Darren e o buraco no alvo, completamente incrédulos. Não é tão difícil. Basta concentrar toda a sua força em um ponto só, é só isso. Darren respondeu com um sorriso. Sim, certo. Suas expressões diziam o contrário. Só uma aberração como você pensaria que isso é fácil. Ha. Deixa eu tentar. Os olhos de Kuzan brilharam quando ele deu um passo à frente. Não vou perder para você, Darren. Com bom humor, ele caminhou até outro alvo de pedra, respirou fundo e concentrou sua energia. Todos observavam com os olhos arregalados. Shigan, Kuzan gritou apontando o dedo indicador como um canhão. O giz explodiu, e um buraco do tamanho de um dedo apareceu claramente no centro do alvo de pedra. Ha. Eu consegui. Darren, você viu isso? Kuzan sorriu enquanto se virava para Darren, seu rosto iluminado de excitação. Funcionou mesmo. Todos os outros estavam gritando internamente, completamente atordoados. As técnicas de Rokushiki da Marinha eram tudo menos fáceis de dominar. Até mesmo alguns oficiais de alta patente no quartel-general da Marinha só conseguiram aprender 1 ou 2 estilos, usando-os para romper limites em áreas específicas de seu treinamento. Eles já tinham ouvido rumores antes, histórias de prodígios monstruosos nos mares que conseguiam pegar o Rokushiki depois de vê-lo 1 ou 2 vezes. Mas agora que tudo tinha acontecido bem na frente deles, ainda achavam difícil de acreditar. Era absolutamente alucinante. Que Darren conseguisse aprender as técnicas tão rapidamente era chocante, mas pelo menos compreensível. Sua força e físico falavam por si. Mas Kuzan, que tipo de talento aterrorizante era esse? O coração de Darren se agitou ao ver a performance de Kuzan. Suas pupilas se estreitaram. À distância, Zephyr estava sentado em uma cadeira de praia fumando um charuto. Seus olhos brilharam. Não é de se espantar que o tenham chamado de monstro. A velocidade de Kuzan em dominar o Rokushiki rivalizava com a de Sakazuki e Borsalino naquela época. Eu também quero tentar. Uma voz soou de repente. Todos se viraram para a fonte e viram Tokikaki saindo da multidão com as mãos na cintura. Ver toda a atenção voltada para Darren e Kuzan o deixou amargurado e ofuscado. O grupo observou Tokikaki se aproximar do alvo de pedra, trocando olhares incertos. Será que Tokikaki também aprendeu Shiga em tão pouco tempo? Ao sentir todos os olhares voltados para ele, especialmente os de Gion, Tokikaki começou a se sentir um pouco convencido. É só o Shigan. Quão difícil pode ser?
Fazendo uma pose que achou legal, ele respirou fundo sob o olhar atento da multidão. Então, assim como Darren e Kuzan, ele de repente enfiou o dedo indicador no centro do alvo de pedra. Rachadura! Ouviu-se um forte estalo. Todos na multidão ficaram boquiabertos em uníssono. Eles olharam para o alvo perfeitamente intacto, e para o dedo de Tokikaki, agora dobrado 90 graus na direção errada. As expressões dele se contraíram. Várias pessoas instintivamente retiraram as mãos em sinal de solidariedade. O rosto de Tokikaki ficou pálido por uma fração de segundo, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Ele respirou fundo, então calmamente juntou as mãos atrás das costas para esconder o dano e disse com uma cara séria. Faz um tempo que não faço exercícios. Só estou relaxando as articulações dos dedos. Todos. Zephyr silenciosamente cobriu o rosto com uma das mãos. Capítulo 155. Um mês passou num piscar de olhos. No prédio de ensino recém-construído do campo de treinamento, último andar, clube de Kendo. Bang! Duas figuras passaram uma pela outra a uma velocidade incrível dentro da sala de treinamento como borrões. Ambas tinham acabado de usar Soru, a técnica de movimento de alta velocidade dos Rokushiki da marinha. A ponta de uma espada de madeira girou no ar antes de cair no chão com um baque. Yamakaji olhou fixamente para a espada de madeira quebrada em sua mão. Um sorriso irônico se formou em seus lábios. Perdi novamente, comandante Gion. Ele enxugou o suor da testa e se virou para a figura alta com o uniforme índigo de Kendo. Sua expressão era carregada de emoção. Você realmente é o gênio da esgrima elogiado tanto pelo almirante Sengoku quanto pelo Zephyr Sensei. Gion levantou a mão para remover o protetor facial e pousou a espada de madeira. O suor grudava nos fios de cabelo que caíam sobre a bochecha, e suas feições eram radiantes e serenas. Capitão Yamakaji, você está me bajulando? Ela respondeu com um sorriso. Então, os dois caminharam um em direção ao outro e se curvaram em uníssono. Obrigado pela partida. Essa é a etiqueta do Kendo. Quando estavam prestes a descansar, um estrondo distante e abafado veio de fora da janela. Está começando de novo. Yamakaji deu uma risada seca, caminhou até lá e olhou para fora. Do outro lado do campo de treinamento, areia amarela rodopiava no calor. Uma figura enorme sem camisa revelava um corpo musculoso e coberto de cicatrizes. Ele arrastava um enorme navio de guerra desativado, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante. Enormes correntes negras estavam presas em ambas as mãos. Era meio-dia. O sol queimava como fogo, transformando o mundo exterior numa fornalha fervente. Sua pele havia adquirido um tom bronzeado e selvagem. Gotas de suor escorriam pelas ranhuras de seu físico esculpido. O que era realmente assustador. Cada passo que dava fazia o chão tremer visivelmente. Poeira e cascalho subiam no ar a cada impacto. Aquele colossal navio de guerra, que normalmente exigiria centenas de pessoas para ser puxado para o mar, estava sendo puxado por um único homem. A terra escaldante foi escavada em uma vala profunda e irregular em seu rastro. De longe, sua estrutura de quase 3 metros de altura parecia insignificante, como uma formiga, abaixo do imponente navio de guerra de 20 metros de altura. Comandante Gion. Darren era assim durante seu treinamento no Mar do Norte? A garganta de Yamakaji estava seca enquanto ele falava em voz baixa. Ele ainda se lembrava da primeira vez que presenciara Darren treinando daquele jeito. Não só ele, todos no acampamento ficaram atonitos e sem palavras. Até mesmo sempre calmo Zephyr Sensei parecia ter visto um fantasma. Não importa quantas vezes você tenha visto isso, aquela visão nunca deixou de ser avassaladora. Não, o olhar de Gion era tão complexo quanto o dela, observando a figura no campo, que irradiava uma aura selvagem e animalesca. Ela balançou a cabeça lentamente. Sério? Yamakaji piscou, virando-se para ela. Lá no Mar do Norte, o navio de guerra que ele estava arrastando tinha apenas metade daquele tamanho. Yamakaji. Ele engoliu em seco. Não pense muito nisso. Gion percebeu a frustração e a amarga resolução nos olhos de Yamakaji e ofereceu-lhe uma garantia silenciosa. Esse cara é um monstro. Yamakaji suspirou e assentiu. Gion tirou seu uniforme de Kendo índigo e se virou para sair da sala de treinamento, deixando Yamakaji sozinho na janela. O silêncio permaneceu por um tempo. Então Yamakaji riu. Comandante Gion, você disse para não levar isso muito a sério. Mas claramente você se importa muito. Ele podia ouvir o som do treinamento com pesos lá de baixo. Era Gion, fazendo um treinamento de força depois de terminar uma extenuante luta de Kendo. Respirando fundo, Yamakaji pegou um rolo de bandagens e começou a enrolar as mãos, feridas, cheias de bolhas e sangrando. Ele pegou uma espada de madeira nova e voltou a treinar. O suor escorria pelo seu corpo. O sangue escorria pelas bandagens. Mas ele não ligou. Ele estava completamente imerso no mundo da esgrima, forçando-se a seguir em frente no caminho para se tornar mais forte. Enquanto isso, no ginásio de treinamento de combate, Kuzan, encharcado de suor, olhou pela janela em direção à figura no campo de treinamento e murmurou com um sorriso. Darren, você é muito legal. Se for esse o caso, eu também tenho que me esforçar ainda mais. Ele virou a cabeça e olhou para Tokikaki, que estava caído no chão ali perto, com o rosto machucado e inchado ofegante. Os olhos de Kuzan ardiam de determinação. Continue. Tokikaki imediatamente soltou um gemido miserável. Você pode treinar o quanto quiser, mas por que me arrastar para isso também? E não foram só eles.
Em todos os cantos do campo de treinamento, na divisão de armamento, no centro de treinamento de resistência e além, no momento em que ouviam os ecos estrondosos do campo de treinamento, todos os fuzileiros navais do campo cerravam os dentes e se esforçavam mais. Aquele monstro de homem ainda se submetia a um treinamento infernal, dia após dia, sem nunca descansar, nem mesmo nas tempestades mais ferozes. Se o estagiário mais bem classificado, que estava muito à frente dos demais, não tivesse relaxado por um segundo, como ele poderia se dar ao luxo de fazer isso? Gabinete do instrutor-chefe. Você ouviu isso, Sengoku? Zephyr olhou para Sengoku à sua frente, com orgulho estampado em seu rosto, apesar de tudo. Sengoku, ouvindo, através de seu haki de observação a comoção distante, ficou igualmente comovido. Darem não só superou todos em força bruta, como seu espírito e determinação estavam inspirando seus colegas recrutas, guiando-os pelo caminho certo, que os tornava mais fortes. Talvez seja isso que realmente significa ser o melhor da turma. Eu realmente não esperava que a presença de Darem transformasse tanto o campo de treinamento, disse Sengoku com um suspiro. A boca de Zephyr se contraiu. Algo claramente lhe veio à mente. Ele ainda se lembrava da bagunça daquele primeiro campo de treinamento. Sakazuki interrompeu seu período de treinamento, saindo cedo para caçar piratas, arrastando consigo um grupo de seguidores com ideias semelhantes. E o resto? Bem, com Borsalino como o melhor da turma, tudo parecia mais uma brincadeira do que um treino. Talvez, esse lote seja o melhor que o acampamento já teve. Zephyr sorriu. A propósito, Sengoku, o que te traz ao meu lado da base desta vez? Sengoku acenou com a mão casualmente. Ah, nada. Só queria saber como estão os estagiários atuais. Ele parou por um momento e então perguntou, um pouco casualmente. Então, como está indo o treinamento daquele garoto, Darem, ultimamente? Nada mal, aquele garoto treina como um homem possuído. A força de vontade dele é quase assustadora. Zephyr respondeu sem hesitar. Você viu como ele treina, como uma fera selvagem. O controle dele sobre o haki do armamento melhorou muito, e a força do haki dele também melhorou bastante. Espera aí, o que você está tramando? Os olhos de Zephyr se estreitaram de desconfiança. Ele fixou Sengoku com um olhar penetrante. Você nunca se importa com o campo de treinamento. O que você está fazendo? Pego em flagrante, Sengoku soltou uma risada estranha e tossiu 2 vezes. Na verdade, a verdade é que estou aqui porque há uma missão urgente. Quero alguém emprestado. Quem? Zephyr teve um mau pressentimento. Darem. Nem pensar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. O sorriso de Sengoku congelou, seu rosto se contraiu levemente. Ei, Zephyr, seu velho bastardo, essa rejeição foi rápida demais. Você não pode ao menos mostrar um pouco de respeito por esse almirante da marinha? Não pense que eu não sei o que essa sua mente astuta está tramando. Darem é meu ajudante. Zephyr acendeu um charuto lentamente, estreitando os olhos para Sengoku. Você já tem Borsalino. Com essas palavras, Sengoku quase engasgou com a própria saliva. Ele cerrou os dentes e disparou. Nem mencione esse cara para mim. Ele respirou fundo, controlando sua irritação. Zephyr, esta missão de emergência não tem nada a ver com quem se torna seu ajudante. No fim das contas, a escolha é do próprio Darem. Mas nesta missão e nesta, precisamos muito da ajuda dele. Zephyr exalou uma baforada de fumaça e olhou para Sengoku. Ao ver a seriedade em sua expressão, franziu a testa. Existe mesmo algo que você não consegue resolver sozinho? Há tantos oficiais de alta patente no quartel-general. Por que tem que ser o Darem? Sengoku, você sabe melhor do que ninguém que o campo de treinamento é um período crítico para que oficiais de elite se fortaleçam rapidamente. É especialmente importante para o desenvolvimento deles a longo prazo. Se for só por falta de mão de obra, Sakazuki, Dragon ou Borsalino não seriam opções melhores. Eles já amadureceram e sua força está próxima do nível de um almirante. Mas Darem ainda está no meio de sua fase de rápido crescimento. Mandá-lo em uma missão perigosa agora, simplesmente não é apropriado. Zephyr balançou a cabeça firmemente enquanto falava. Embora o campo de treinamento não seja um sistema fechado e não restrinja a movimentação dos alunos, afinal, eles não são novatos desavisados, mas fuzileiros navais de elite cuidadosamente selecionados do mundo todo, e não é incomum que eles sejam enviados em missões. Após um mês de observação, Zephyr ficou chocado com a rapidez com que Darem estava progredindo. Ele era como uma esponja sem fim, absorvendo tudo o que Zephyr ensinava: conhecimento, técnicas, treinamento de combate. Sua força havia disparado desde o dia em que pisou no acampamento. Zephyr só tinha visto esse tipo de crescimento explosivo em Sakazuki e Borsalino antes. E verdade seja dita, Darem pode até estar superando-os. Estava claro que Darem havia construído uma base sólida no Mar do Norte. Sob a orientação de Zephyr no campo de treinamento da sede, todo aquele potencial acumulado finalmente explodiu, resultando em um salto de poder absurdo. Foi o caso clássico de uma longa preparação que resultou em avanços repentinos. Naturalmente, Zephyr não queria interromper esse período de crescimento perfeito. Haveria muitas oportunidades para missões de caça aos piratas no futuro, não há necessidade de pressa agora. Arrastá-lo para as operações da Marinha neste momento prejudicaria o próprio propósito do campo de treinamento. Como professor de Darem, Zephyr estava determinado a proteger seus melhores interesses. Zephyr, pensei nas suas preocupações também. Mas esta missão é particularmente complicada. Sengoku disse seriamente.
E você sabe tão bem quanto eu, força não vem só do treinamento. Experiência real de combate é crucial. Vendo Zephyr ainda franzindo a testa, ele acrescentou. Que tal perguntarmos a opinião do Darren primeiro e decidirmos depois? Ele conhece a própria situação melhor do que ninguém. Ao ouvir isso, Zephyr só conseguiu suspirar e concordar. Ele ainda poderia dizer não com firmeza, mas Sengoku era, afinal, o almirante do quartel-general. Já que ele tinha chegado tão longe, ele tinha que dar-lhe alguma cara. Se o pior acontecer, eu mesma vou convencer Darren a não fazer isso, Zephyr murmurou para si mesma. No campo de treinamento, o sol escaldante perfurava a pele como lâminas queimando de dor. Gotas de suor pingavam no chão e desapareciam instantaneamente no solo ressecado. Bang! Uma grossa corrente de ferro caiu, levantando terra e cascalho. Darren estava com falta de ar, seu peito arfando como um fole, raspando a cada respiração. Mas seu rosto não demonstrava nada além de satisfação e alegria. O mês anterior tinha sido incrivelmente gratificante. Fazia muito tempo que ele não vivenciava dias tão tranquilos. Sem deveres militares intermináveis, sem obrigações sociais cansativas, sem jogos políticos vazios, apenas treinamento. Suor e a camaradagem silenciosa de colegas de classe competindo enquanto se encorajam com sorrisos genuínos. Livre das distrações dos assuntos oficiais e da socialização trivial, Darren estava totalmente imerso no cultivo pessoal. Para sua surpresa, sob a orientação de Zephyr e um conhecimento mais profundo dos métodos de treinamento, sua força finalmente foi revelada. Embora seu progresso com o Haki de observação ainda não tivesse melhorado, suas estatísticas físicas aumentaram notavelmente. Físico, 69.335. Força, 66.331. Velocidade, 66.591. Fruta, 76.111. Haki de armamento, 28.319. Desenvolvimento físico, força, velocidade e controle da Akuma no Mi. Todos os 4 aumentaram em pelo menos 2 pontos, alguns até mais. No último mês de treinamento intensivo, foi um salto impressionante. No painel, um ganho de 2 pontos pode não parecer muito, mas, no geral, isso significou um aumento de quase 10 pontos. Em termos reais de combate, isso equivale a um aumento de mais de 20% na eficácia do combate pessoal. É claro que Darren sabia muito bem que à medida que se adaptasse à intensidade desse treinamento e aos novos métodos, o ritmo de seu crescimento inevitavelmente diminuiria. E nos últimos 2 ou 3 dias, essa desaceleração se tornou cada vez mais aparente. Ainda assim, além do aumento em suas estatísticas básicas, graças à orientação de Zephyr e a uma análise mais clara da teoria, Darren obteve uma compreensão mais precisa do armamento Haki. Com base nesse entendimento e após cuidadosas medições e avaliações, uma referência para a força do armamento Haki foi estabelecida. Pensando nisso, Darren olhou para suas palmas ásperas, calejadas e cheias de bolhas. Então ele gritou em voz baixa: armamento! Um brilho negro visível espalhou-se por seu braço como um líquido, cobrindo toda a sua mão com um brilho denso, frio e metálico. Se 100 pontos fosse o padrão de referência, então, por estimativa, a força do Haki de armamento do Zephyr Sensei girava em torno de 90 pontos. O dele tinha 28 anos. Isso pode não parecer impressionante perto de Zephyr, mas considerando que fazia apenas um mês desde que ele havia compreendido o conceito e agora conseguia usá-lo com eficiência, Darren sabia que esse progresso já era o suficiente para envergonhar a maioria das pessoas. O que tornou tudo ainda mais intrigante foi que ele testemunhou pessoalmente 2 lendas da marinha, Garp e Sengoku, lutando com força total. Segundo sua estimativa, o Haki de armamento de Sengoku provavelmente ficou entre 80 e 85 pontos, enquanto Garp ficou praticamente empatado com Zephyr. Entretanto, Garp tinha o bônus adicional do Haki do Conquistador, o que tornava sua capacidade de combate superior à de Zephyr. Naquele momento, uma figura surgiu correndo da borda do campo de treinamento. Ele fez uma saudação para Darren. Comodoro Darren, Zephyr-sama solicita sua presença. Capítulo 157. 3 minutos depois. Darren, agora vestido com um uniforme militar limpo, bateu na porta do escritório do instrutor-chefe. Zephyr Sensei, você queria me ver? Ele o cumprimentou ao entrar, apenas para avistar Sengoku sentado no sofá, com um sorriso confiante enquanto o olhava. Almirante Sengoku. Darren fez uma breve pausa e então rapidamente levantou a mão em uma saudação formal. Zephyr já havia renunciado ao cargo de almirante do quartel-general da Marinha. Dentro do campo de treinamento, a relação entre eles era estritamente de mestre e aluno, sem uma estrutura rígida de superior e subordinado. Mas Sengoku era diferente. Ele ainda era um almirante ativo e superior direto de Darren. Portanto, pelo menos superficialmente, o decoro adequado ainda precisava ser observado. E aí, Darren, como está indo seu treinamento ultimamente? Algum problema? Zephyr perguntou com um sorriso, seus olhos cheios de orgulho e admiração óbvios. Darren balançou a cabeça e sorriu. No momento, não. Seus ensinamentos foram ricos e perspicazes, Zephyr Sensei. Levarei algum tempo para digerir e absorver tudo completamente. Olha esse garoto, que fala mansa. Ao ouvir isso, o sorriso de Zephyr se aprofundou, e ele ergueu uma sobrancelha para Sengoku de uma forma provocativa, quase provocativa. Como se dissesse, viu? Darren crescer sob minha orientação foi claramente a escolha certa. Tão infantil. Sengoku revirou os olhos em claro desdém.
Naquele momento, Darem se virou para Sengoku e sorriu educadamente. Faz tempo, Almirante Sengoku. Você está mais afiado do que nunca. Você também não está nada mal, respondeu Sengoku, e seu rosto imediatamente se abriu em um sorriso largo e satisfeito. Zephyr, tosse. Sengoku rapidamente conteve o sorriso, pigarreou 2 vezes e olhou para Darem com uma expressão mais séria. Darem, o motivo pelo qual vim ao campo de treinamento desta vez é para te ver especificamente. Há uma missão urgente. Para mim? Darem franziu a testa ligeiramente. Uma missão? O campo de treinamento durante esse período não era nada parecido com as academias militares formais e fechadas das gerações posteriores. Na linha do tempo original, os campos de treinamento foram eventualmente substituídos por escolas militares de verdade, com matrículas muito mais amplas. Naquela época, os cadetes não tinham permissão para entrar ou sair livremente do campus, ele seguia rigorosos padrões modernos. Mas o campo de treinamento agora era diferente. Ela reunia elites do mundo todo, e os cadetes podiam ser enviados para missões durante o treinamento se necessário. Dito isto, para manter a qualidade do ensino, os militares geralmente evitavam enviar alunos para fora, a menos que fosse absolutamente necessário. O que exatamente você quer dizer, Almirante Sengoku? Sengoku respondeu em tom solene. Para manter o sigilo operacional, não posso lhe contar os detalhes da missão até que você a aceite oficialmente. Só tem uma coisa que eu posso te dizer. Ele se endireitou lentamente, sua expressão ficando sombria. O alvo desta missão é extremamente poderoso, implacável, brutal, encharcado de sangue. Inúmeras pessoas morreram em suas mãos. De acordo com avaliações do Departamento de Pessoal, seu poder de combate provavelmente se aproxima do Destruidor de Mundos Beandewold. As sobrancelhas de Darem franziram-se ainda mais. Então, Almirante Sengoku, você quer que eu aceite uma missão tão perigosa sem nem saber quem é o alvo? A expressão de Sengoku ficou rígida por um momento antes que ele concordasse. Ele sabia muito bem o quão irracional esse pedido soava. Foi exatamente por isso que tentou primeiro obter o apoio de Zephyr, na esperança de que pudessem ficar do mesmo lado. Ao ver a expressão de Darem e Sengoku, Zephyr se acalmou. Ele sorriu e disse, Darem, não precisa se preocupar. Se não quiser ir, é só dizer. Isso não vai te afetar em nada. Nesta fase, o que mais importa para você é manter o foco no seu treinamento e crescimento. Sengoku acrescentou, um pouco impaciente. Darem, embora o alvo da missão seja realmente formidável, sua habilidade Akuma no Mi consegue combatê-lo perfeitamente. Foi exatamente por isso que vim até você. Além disso, você não agirá sozinho. Você servirá como delegado nesta missão, alguém a liderará. Para você, o risco está dentro de uma faixa administrável. Será mais fácil do que a luta contra o Beandewold no mínimo. Minha habilidade pode neutralizar a dele. Darem mergulhou em pensamentos, sua mente acelerada enquanto ele analisava tudo o que sabia. Ele pode ser arrogante e teimoso, mas não é um tolo com vontade de morrer. Desde que recebeu um golpe direto de Roger, ele percebeu o quão longe ainda estava de ficar na superfície do mar. No momento ele estava em uma fase crucial de crescimento. A menos que fosse absolutamente necessário, e a menos que tivesse uma chance sólida. Permanecer no campo de treinamento para fortalecer-se era claramente a escolha mais sensata. Ainda assim, quem poderia ser esse alvo, para que até mesmo alguém como Sengoku fosse tão cauteloso? Um combatente comparável ao destruidor de mundos Beandewold. Violento, brutal, encharcado de sangue. E dado o cronograma atual, o nome surgiu rapidamente das profundezas da mente de Darem, ficando mais claro a cada segundo. Almirante Sengoku, se eu concordar em participar da missão, quem é o comandante? Darem perguntou após uma breve pausa. Zephyr pareceu ligeiramente surpreso com a pergunta. Antes que Sengoku pudesse responder, uma voz baixa e rouca cortou o ar atrás deles. Sou eu. Em algum momento a porta do escritório do instrutor-chefe foi aberta. Uma aura fria e opressiva surgiu como um vento gelado. Darem congelou ao ouvir a voz, então se virou lentamente. Uma figura alta com um cap militar estava ali, severa e imponente, com os olhos nublados por uma melancolia constante. Então, pronto para lutar, Darem? O homem perguntou friamente. Darem encontrou o olhar de Sakazuki, sua própria expressão calma. Os dois se encararam em silêncio. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Então um sorriso irônico surgiu lentamente nos lábios de Darem, afiado e desafiador. Faz muito tempo que não lutamos lado a lado contra o Almirante Sakazuki. Sengoku, seu desgraçado. Você armou para mim. Depois que Darem foi embora com Sakazuki, Zephyr finalmente explodiu. Batendo na mesa, ele estufou as bochechas e olhou feio. Você não disse que o comandante da missão era Sakazuki. Ele estava furioso. Que piada. Antes de Sakazuki deixar o Mar do Norte, Darem era seu ajudante. Não havia como Darem recusar uma missão de seu antigo comandante. Sengoku estava sentado, comendo senbei casualmente, mexendo no ouvido com uma expressão relaxada enquanto se fazia de bobo. Sério? Eu não mencionei isso. Hahaha, não é importante. Zephyr agora estava rangendo os dentes. Ele sabia que Sengoku era astuto, mas não esperava esse nível de sorrateira. Há tantos vice-almirantes excepcionais no QG, por que tinha que ser Darem? E se o alvo é tão perigoso, por que você, o almirante do quartel-general, não cuida dele sozinho? Zephyr exigiu. Sengoku subitamente colocou seu senbei de lado. Seu tom de voz baixou grave e cauteloso. Porque algo ainda mais perigoso está acontecendo ao mesmo tempo. Ele limpou a boca. Um brilho sério brilhou em seus olhos.
De acordo com as informações de Garp, os piratas do Roger entraram no Novo Mundo. A julgar pelo curso do Ouro Jackson, Roger provavelmente está indo ao encontro do Barba Branca. A expressão de Zephyr mudou com essas palavras. Capítulo 158. Embora Zephyr já tivesse deixado as linhas de frente e renunciado ao cargo de almirante do quartel-general há muito tempo, ele ainda mantinha uma vigilância atenta sobre piratas lendários como Roger, Barba Branca e Shiki. Afinal, Zephyr havia lutado contra eles inúmeras vezes e sabia o quão perigosos eles eram para os mares. Tem certeza de que eles estão se encontrando? As sobrancelhas de Zephyr franziram-se profundamente e sua expressão era grave. Ao contrário do ambicioso Shiki, Roger e Barba Branca não tinham o menor desejo de conquistar o mundo. Após a Batalha do Vale de Deus, os dois se enfrentaram em diversas ocasiões. Cada confronto foi extremamente destrutivo, destruindo massas de terra e até afundando pequenas ilhas. Mesmo assim, a maioria dessas batalhas era desencadeada por um capricho, por rivalidade ou curiosidade, e não por qualquer ódio arraigado. Isso tornava a relação entre suas tripulações estranhamente delicada. Na verdade, Roger e Barba Branca pareciam ter um certo respeito mútuo, até mesmo admiração. Se Roger encontrasse Shiki, provavelmente seria uma batalha até a morte. Mas se fosse Barba Branca, as coisas não eram tão claras. Se esses dois chegassem a um acordo e unissem forças. Sengoku apertou as têmporas, refletindo sobre o assunto. Ainda não sabemos os detalhes exatos, mas é o que os caminhos de navegação sugerem. O governo já está em alerta. Desde a Batalha do Vale de Deus, Roger tem vagado pelo mundo. Os 5 anciões estão começando a suspeitar que ele sabe de algo, ou está procurando por algo. Enquanto ele falava, um brilho de luz intensa brilhou nas lentes dos óculos de aro preto de Sengoku. Então, Zephyr, você entendeu. Eu preciso ir para o Novo Mundo e me conectar com Garp. Mesmo que a chance de Roger e Barba Branca formarem uma aliança seja baixa, se algo inesperado acontecer, não posso deixar Garp isolado. Garp sozinho não pode enfrentar esses dois maníacos ao mesmo tempo. Zephyr ficou em silêncio por um tempo, depois balançou a cabeça. As chances de eles se unirem são mínimas. Se Roger realmente está procurando por algo, Barba Branca definitivamente não se envolveria nessa confusão. Já cruzei lâminas com o Barba Branca mais vezes do que consigo contar. Aquele cara não tem muita ambição. Ele só quer proteger sua família, ponto. Sengoku olhou para Zephyr e suspirou. Espero que seja um alarme falso. Mas aconteça o que acontecer, preciso me preparar para o pior. Vou levar a maior parte da nossa força de combate disponível, incluindo Borsalino. Se eu tivesse outra escolha, nem consideraria pedir a Darien para assumir uma missão tão perigosa. É só isso por enquanto. Preciso ir. Com isso, Sengoku se levantou e foi em direção à porta. Mas quando ele estava prestes a sair do escritório, ele fez uma pausa. Zephyr, eu falei sério na última vez. De costas para Zephyr, a palavra justiça, escura em sua capa branca da marinha parecia especialmente pesada. Esta era não nos dá muito tempo. E em momentos como esse, eu realmente preciso dos meus companheiros ao meu lado, lutando ao meu lado. Zephyr olhou silenciosamente para as costas cansadas de Sengoku, para aquele manto sagrado e branco como a neve. Após um longo silêncio, ele balançou a cabeça e sorriu. Sengoku, eu não sempre lutei ao seu lado? Sengoku congelou, então percebeu o que Zephyr queria dizer. Ele não disse mais nada. Ele simplesmente saiu pela porta. Enquanto caminhava pelo caminho em direção ao porto militar, a luz do sol brilhava forte, e Sengoku sentiu o peso em seu coração aumentar. Zephyr, você está realmente contente assim? O outrora famoso Braço Negro não deveria estar enterrado naquele prédio decadente da academia, certo? Eu entendo, sério. Você quer passar os anos restantes na academia militar, depositando sua esperança na próxima geração. Essa é a sua resposta para a justiça. Essa é a sua resposta para os fuzileiros navais. É também como você luta ao lado de seus companheiros. Mesmo que você não esteja ao meu lado ou ao lado do Garp. Mas, Sengoku exalou lentamente levantando a cabeça enquanto a luz do sol queimava seus olhos. Seus punhos se fecharam com força. Eu realmente quero ver você novamente espirituoso e feroz, liderando os fuzileiros navais na batalha. Ele murmurou. O navio de guerra cortava firmemente as ondas, deixando um longo rastro branco no vasto e infinito mar. No convés, Sakazuki estava de pé na proa com os braços cruzados, um olhar sombrio enquanto fitava o horizonte distante, onde o mar e o céu se encontravam. Um charuto aceso pendia de sua boca, cuja fumaça era levada pela brisa do oceano, misturando-se ao esvoaçar de sua capa da justiça. Então, qual é o objetivo desta missão? Darien caminhou lentamente até ficar ao lado de Sakazuki. Acendeu um charuto. Sakazuki pegou um arquivo de inteligência de um jovem fuzileiro naval e entregou a ele. Há meio mês, algo importante aconteceu em Gaussburg na Grand Line. Seu tom era frio e cortante. Naquele país devastado pela guerra, dezenas de milhares de soldados foram dizimados da noite para o dia. A nação inteira foi reduzida a cinzas, nobres, civis, ninguém sobreviveu. Quando o governo mundial soube da notícia, ficou perplexo. A princípio, suspeitou que fosse obra de um grande pirata, alguém como Birnwold, o destruidor de mundos. Afinal, o poder de aniquilar um país geralmente pertence a uma grande tripulação pirata. Mas depois de uma investigação da Marinha, descobrimos uma verdade chocante. Um sorriso frio surgiu no canto da boca de Sakazuki. Aquele que destruiu aquela nação militar não foi um pirata monstruoso ou algum poder do submundo, foi um soldado.
um soldado do próprio exército de Gaussburg. Darren expirou lentamente observando a fumaça subir enquanto seus olhos pousavam na foto no arquivo, um jovem uniformizado com longos cabelos loiros. Ele estreitou o olhar e terminou a frase de Sakazuki. Douglas Bullitt. Então ele estava certo. Um homem com poder destrutivo comparável ao de Bin Ji-wold, alguém que Sengoku e Sakazuki observavam com cautela, aparecendo neste momento específico. Só poderia ser Douglas Bullitt, um antigo membro da tripulação de Roger na história original, que supostamente lutou contra o Rei das Trevas Heilig até sua derrota, o Herdeiro Demônio. O que ele se perguntava agora era, quão forte esse homem realmente era agora. Capítulo 159. Douglas Bullitt, conhecido como Herdeiro Demônio, já foi um combatente de alto nível e ex-membro dos Piratas Roger. Dizem que mesmo na época de Roger, ele possuía uma força comparável à do Rei das Trevas Heilig. Mas ao descobrir que Roger estava com uma doença terminal, ele começou a questionar o poder do deus. Por fim, ele abandonou a tripulação, entrou em fúria e virou o mar inteiro de cabeça para baixo. No final, os fuzileiros navais tiveram que emitir uma ordem de aniquilação em larga escala. Até Garp e Sengoku foram mobilizados para derrubá-lo, e ele foi finalmente aprisionado no nível 6, o Inferno Eterno de Impel Down. Durante a Guerra das Cúpulas em Marineford, Bullitt aproveitou o caos causado por Barba Negra e Luffy para escapar de Impel Down. 2 anos depois, ele lançou o Festival Pirata e esmagou sem esforço uma onda de supernovas. Infelizmente, ele ainda não conseguiu superar o destino inevitável imposto pela armadura de enredo e pelo poder milagroso do Deus Sol. Olhando para a foto de um jovem loiro com um olhar feroz e desafiador e uma presença militarista endurecida, Darren rapidamente se lembrou de todas as informações disponíveis sobre Douglas Bullitt. Ele franziu a testa levemente e lançou um olhar para Sakazuki. Naquela época Douglas Bullitt tinha acabado de aniquilar seu próprio país e exército. Ele ainda não havia se juntado aos piratas do Roger, mas se sua força de combate realmente rivalizasse com a de Heilig, então enfrentá-lo apenas os dois, Sakazuki e ele, seria uma aposta arriscada. Afinal, Sakazuki ainda não havia atingido seu auge e ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma potência de alto nível. Douglas Bullitt, esse cara destruiu seu próprio país e exército sozinho, chocando as famílias reais de várias nações membro ao longo da Grand Line. Para evitar que esse medo se espalhe e cause agitação política, o governo mundial aplicou um rigoroso bloqueio de informações sobre Douglas Bullitt. Sakazuki falou lentamente, um jato de fumaça branca saindo de sua boca como um dragão. É por isso que o almirante Sengoku manteve o objetivo da missão em sigilo desde o início. Darren assentiu em compreensão. Para um lunático como Bullitt, era natural que o governo mundial e os fuzileiros navais mantivessem as coisas em segredo. Na verdade, para criminosos notórios de classe mundial, o governo e os fuzileiros navais fariam qualquer coisa para apagar seus rastros. Qualquer coisa para evitar o pânico em massa. Quanto à sua força de combate, Darren hesitou e então perguntou: temos alguma avaliação ou informação sólida da sede? Sakazuki balançou a cabeça. Tudo o que sabemos até agora é que ele é capaz de destruir uma nação. 5 dias atrás, uma filial da Grand Line enviou um vice-almirante, um navio de guerra e centenas de fuzileiros navais para capturá-lo. Eles foram completamente aniquilados. Mas você sabe tão bem quanto eu que isso não prova muita coisa. De fato, um vice-almirante com um navio de guerra era uma força dominante nos 4 mares ou na primeira metade da Grand Line. Mas para monstros como ele, esse tipo de força nem era um teste real. Nesses mares, informações sobre os grandes piratas geralmente custam inúmeras vidas de fuzileiros navais. Os olhos de Darren se estreitaram. Então o QG não tinha uma noção clara das verdadeiras capacidades do Douglas Bullitt. Percebendo o peso no olhar de Darren, Sakazuki disse de repente: você está sendo extremamente cauteloso. Isso não é do seu feitio, Darren. Pego de surpresa, Darren piscou e então soltou uma risadinha. Não, eu só estava pensando. Sakazuki, quão forte você está agora? Sakazuki olhou para ele e depois se virou novamente para o mar. A aba do boné projetava uma sombra sobre seus olhos. Você descobrirá em breve. Quando chegar a hora, ajude-me a localizar as armas dele, principalmente a garantir que ele não escape com aquele submarino. Enquanto isso, Novo Mundo em algum lugar no mar. Eles estão aqui, pai. Eles estão vindo. O Ouro Jackson. Gritos de alarme ecoaram do convés do Moby Dick, enorme e majestoso no calmo mar azul, como uma grande baleia branca. Ao ouvir o som, os membros dos piratas do Barba Branca correram para a grade, agarrando-se à borda e inclinando-se para a frente, com os olhos arregalados enquanto olhavam para o oceano. Ao longe, um imponente navio pirata de 3 mastros com proa dourada e velas vermelho-sangue avançava em direção a eles na brisa marítima. A bandeira com caveiras e ossos cruzados, ostentando bigodes dourados, tremulava ameaçadoramente na vela, repleta de pressão e presença. O Ouro Jackson. O navio dos piratas Roger. Então você finalmente chegou, Roger. Barba Branca sorriu do assento principal no convés. Sua figura imponente e larga quase engolia a cadeira, e sua aura avassaladora irradiava em todas as direções. Preparem-se para atracar. Em menos de 1 minuto, o Ouro Jackson, que se aproximava rapidamente, atracou no Moby Dick. Uma prancha de embarque foi baixada, ligando os 2 navios titânicos. Ei, novatos, prestem atenção. Entrem e fiquem fora do caminho.
Marco, com seus cabelos dourados em formato de abacaxi balançando enquanto ele se apoiava na grade, tentou avisar a tripulação, mas no momento em que as palavras saíram de sua boca, ele soube que já era tarde demais. Bang! Atrás dele, um membro recém-recrutado da tripulação de repente revirou os olhos e caiu de cara no convés. Depois um segundo. Depois um terceiro. Enquanto o som de passos firmes e poderosos ecoava pela prancha, os recrutas mais fracos no Moby Dick caíam um após o outro, inconscientes. Diante da presença que agora subia a bordo, Marco esfregou as têmporas frustrado, enquanto o suor frio começava a se formar em seu rosto jovem. No momento em que aquela figura imponente, envolta num casaco vermelho sangue de capitão e coroada com um chapéu de capitão, pisou no Moby Dick, o convés do navio soltou pequenos rangidos, leves rachaduras se espalhando sob suas botas. Além da tripulação principal dos piratas do Barba Branca, a maior parte do convés já estava repleta de homens caídos. Uahara! Faz muito tempo, Barba Branca. O homem de cabelos negros irradiando um aqui avassalador ergueu a cabeça e riu com ousadia, ignorando completamente os piratas do Barba Branca que o cercavam cautelosamente. Seus olhos se fixaram apenas no homem sentado acima. Sua risada estrondosa ecoou como um trovão, sacudindo o céu e o mar. Os ventos uivavam, as ondas se agitavam e no ar, relâmpagos negros e vermelhos tremeluziam fracamente, cruzando-se e desaparecendo em explosões de poder. A bordo do Ouro Jackson, Rayleigh apertou a ponta do nariz com um suspiro desamparado. Eles haviam concordado claramente que o encontro seria pacífico, mas com o explosivo espírito de luta de Roger, aquela era tudo menos uma visita amigável. O resto da tripulação ficou tenso, pronto para atacar a qualquer momento. Eles conheciam muito bem o capitão. Uma vez que ele se animava, ninguém conseguia segurá-lo. Bug agarrou a cabeça em pânico, tremendo enquanto murmurava. Isso é ruim, muito ruim. Esse é o Barba Branca. E o capitão está provocando ele desse jeito. Nós vamos brigar mesmo. Ao lado dele, Shanks olhava para a figura ousada de Roger com admiração e espanto, com o coração batendo forte. De pé diante do homem mais forte do mundo, encarando Barba Branca e sua lendária tripulação, o capitão Roger permaneceu completamente inabalável, seu aqui brilhando sem restrições. Observando Roger de pé, cercado pelos membros caídos dos piratas do Barba Branca, Shanks tremeu de excitação. Suas bochechas coraram e seus punhos cerraram-se com força. A imagem ficou gravada profundamente em seu jovem coração. E naquele momento, um pensamento inabalável surgiu em sua mente. Um dia, ele também se tornaria um homem tão cheio de aqui quanto o capitão Roger. Capítulo 160. Relâmpagos negros e vermelhos cintilavam constantemente no vazio, agitando ondas monstruosas no mar. Acima, as nuvens se agitavam e rapidamente convergiam em um enorme vórtice negro que bloqueava o céu. Um vendaval feroz rugiu em meio ao trovão crepitante, empalidecendo todos a bordo do Moby Dick. Os mais fracos não conseguiram suportar a pressão avassaladora que pressionava suas almas e espíritos, caíram de joelhos, ofegantes. Marco e os outros olharam em choque para Roger, que estava envolto em arcos de relâmpagos negros e vermelhos. Eles cerraram os maxilares, suor frio escorrendo pelas costas. Aquela presença avassaladora, aquela aura divina, não importava quantas vezes eles testemunhassem, nunca deixava de abalá-los profundamente. Oi, ficar tocando seu aqui daquele jeito no momento em que nos conhecemos é realmente um bom hábito? Barba Branca, sentado à cabeceira, falou com desagrado. No instante em que suas palavras saíram, seus olhos dourados se arregalaram, e uma aura poderosa irrompeu de seu corpo imponente, visível a olho nu. Estalo. Um raio negro explodiu, rugindo como uma fera solta. Duas imensas forças abissais se chocaram no espaço entre Roger e Barba Branca. Inúmeros raios negros dispararam para o céu enquanto uma enorme onda de choque subia, perfurando a camada de nuvens. O mar de nuvens tremeu violentamente, quebrando-se, condensando-se novamente e depois quebrando-se novamente. O céu e a terra mudaram de cor. Aos olhos atônitos de ambas as tripulações piratas, parecia que o mundo inteiro virava de cabeça para baixo. Todas as cores desbotaram, restando apenas o preto e o branco. Um tremor enorme, como se a própria terra gemesse, abalou Moby Dick e o Ouro Jackson. Tsunamis imponentes com dezenas de metros de altura irromperam dos dois navios piratas, atravessando o oceano em todas as direções, engolfando um raio de várias dezenas de milhas náuticas. Naquele momento, os dois piratas lendários, irradiando um poder inspirador, moveram-se simultaneamente. Estrondo. Quando suas espadas de nível supremo foram desembainhadas, Roger e Barba Branca saltaram para frente em uníssono, golpeando com força total. O silêncio caiu num instante. Relâmpagos negros e vermelhos comprimiram-se violentamente entre suas duas lâminas incomparáveis, formando uma densa esfera de energia. O vento violento arrancou os chapéus de seus capitães de uma só vez, fazendo seus cabelos negros e dourados chicotearem através da tempestade. Relâmpagos iluminavam seus rostos, iluminados pelo espírito de batalha e explodindo em gargalhadas. Ha. Neugat. Além do Garp, só você consegue fazer meu sangue ferver assim. Roger deu um sorriso largo, seu rosto brilhando com a alegria genuína de uma criança que finalmente consegue brincar com um brinquedo há muito desejado. Faz séculos, e no momento em que nos encontramos novamente, você me cumprimenta com sua espada. É assim que você diz olá, Roger. O olhar de Barba Branca queimava com espírito de luta, sua capa branca de capitão ondulando atrás dele. Naquele momento, Roger, chega.
Não se esqueça do motivo pelo qual estamos aqui. Rayleigh apareceu de repente no convés do Moby Dick, gritando a plenos pulmões. Oyagi, se isso continuar, nosso navio vai afundar. Marco gritou ansiosamente. Assim que os dois gritaram, a esfera de energia comprimida entre as duas lâminas supremas finalmente detonou. Bum! Uma luz branca ofuscante engoliu tudo, transformando a noite escura em plena luz do dia por um instante. O mar se agitava ainda mais violentamente, uivando sob o domínio absoluto dos dois reis. Não está claro quanto tempo se passou, mas, eventualmente, a calma retornou ao mundo. As ondas diminuíram e o mar ficou claro e azul novamente. Enquanto Roger e Barba Branca abaixavam lentamente suas armas, ambas as tripulações piratas soltaram um suspiro coletivo de alívio, escolhendo ignorar a enorme fenda aberta no céu acima. Um rasgo no céu? Eles já tinham visto aquilo tantas vezes que não se surpreendiam mais. Tic! Que chatice! Roger embainhou sua espada, resmungando de frustração, apenas para recuar quando Rayleigh lhe lançou um olhar mortal. Barba Branca também pareceu descontente ao se virar para os filhos, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Marco interrompeu, impassível. Não temos dinheiro para consertar o navio. Barba Branca engasgou com as palavras e relutantemente segurou a língua. Observando os dois fazendo beicinho como crianças, Marco e Rayleigh contraíram os cantos da boca. Sério, que velho, capitão chato. O mesmo pensamento passou pela cabeça deles enquanto trocavam sorrisos de desculpas. Então me diga, Roger, por que exatamente você veio até mim desta vez? Barba Branca puxou um enorme jarro de saqui quase da altura de um homem. Serviu uma tigela grande para Roger antes de se sentar e tomar um gole, visivelmente impaciente. Os olhos de Roger brilharam ao ver o saquê. Sorrindo, ele pegou a tigela e virou tudo de uma vez. Então, com um sorriso descarado, empurrou a tigela vazia de volta para Barba Branca. Sem pressa. Faz tempo que não nos vemos. Vamos beber primeiro. Ao ver a tigela vazia e o rosto ansioso de Roger, Barba Branca não pôde deixar de se perguntar se o cara estava falido e tinha vindo ali só para roubar saquê. Suspirando, ele encheu a tigela para Roger e então falou com um tom incisivo. Temos pouco tempo. Garp e Sengoku já trouxeram suas forças de elite para o Novo Mundo. Eu mal consegui me livrar deles. Barba Branca não tinha medo de Garp ou Sengoku, mas se isso pudesse ser evitado, ele não queria provocar um confronto direto com a força principal da marinha. Os fuzileiros navais eram fortes, apoiados pelo governo mundial. Uma luta como aquela se arrastaria indefinidamente e não levaria a nada. Mais importante, ele não queria ver ninguém de sua família machucado ou pior. Não importa o quão poderoso ele fosse, uma guerra com os fuzileiros navais o deixaria incapaz de proteger a todos. Ele não era como o tolo imprudente sentado à sua frente, que podia navegar pelos mares sem se preocupar com nada. Quanto maior a tripulação, maior o território, maior a responsabilidade. Não era apenas força, era um fardo que o prendia. O que há para ter medo? Na pior das hipóteses, vamos com tudo e lutamos com eles. Roger riu despreocupado. Estrondo. Rayleigh deu-lhe um golpe de mão na cabeça, deixando um pedaço fumegante para trás. Vá direto ao ponto. Rayleigh rosnou com os dentes cerrados. Roger estremeceu de dor, esfregando a cabeça. Lentamente sua expressão ficou séria. Neugat, você sabe que eu estava procurando o fim deste mar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.